Olá, boa tarde, aqui do canal Intuição Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje de carta de amor. Vou tirar aqui as cartas, trouxe alguns decks, mas eu vou fazer o seguinte hoje: eu vou tirar uma carta para perguntar a energia, uma carta para saber os desafios, uma carta para saber os pontos fortes dessa relação e um conselho da espiritualidade. E depois vou abrir aqui as cartas do que essa pessoa gostaria de te falar, né, trazendo mais cartas de tarô, de baralho e de oráculos, tá? Eu começo abrindo esse jogo. Enquanto eu meditava, eu tirei essa carta e ela fala o seguinte, a energia, né, dessa leitura de agora. Para que a gente não tome decisões baseadas em culpa ou em achismos, né, nossos. Somente a gente sendo verdadeiro comigo mesmo, eu vou ser verdadeiro com o outro. E aí o que acontece? Quando a gente pensa nessa verdade que eu trago, na verdade do meu coração, que às vezes é muito maculada pelos meus medos, pelas minhas experiências, não são situações reais, inclusive porque a nossa mente, ela, ela mente pra gente, porque ela quer que a gente permaneça no lugar que é seguro, né? Então, quando a gente pensa numa relação, seja ela um retorno, né, uma reconciliação ou uma nova relação, a gente não sabe em que campo está pisando. É um campo minado. Então, a gente, por conta desse pânico, desse pavor que a gente tem, com medo de se machucar de novo, né, que a gente traz feridas nossas, algumas mais profundas e outras mais tranquilas, mas são feridas ainda assim, isso pode contaminar o que eu vou viver nesse momento. Então, para que eu não entenda que todo esse meu medo, que o meu trauma, as experiências que eu vivi, elas não vão determinar o que vai acontecer agora. Elas servem de experiência, de pano de fundo para aquilo que eu vou, né, experienciar nesse momento. Então, se eu trago para o meu presente as feridas que estão lá atrás, eu vou deixar de dar espaço para essa nova pessoa ou para essa reconciliação, caso eu ache que deva acontecer, para que ela se mostre como ela está no presente. Se a gente muda, o outro também muda. Mas eu só vou conseguir deixar o outro se apresentar e apresentar novas formas, né, de se colocar numa situação, se eu permitir aquilo de acontecer. Então, o que eu faço? Eu utilizo as experiências passadas como reflexo do que eu não quero viver e como bandeiras vermelhas. E vou analisando ali, pouco a pouco, à medida que o outro se mostra, se aquilo realmente de fato está sendo apresentado de uma nova forma, né? Ou uma pessoa do passado, para então tirar as conclusões. E não com base no que já foi vivido, porque o que foi vivido está lá atrás. Eu tinha outra cabeça, eu tinha outra maturidade, a pessoa também. Então, se eu ficar com essa cabeça do passado, eu não permito que o novo se aproxime, tá bom? Essa carta foi a carta que abriu aqui o nosso jogo. Agora eu vou começar a tirar uma energia para cada. Primeiro perguntando qual é a energia dessa relação. Essa vai ser uma carta de amor, então ao final de todas as cartas eu vou escrever a mensagem como se fosse a pessoa conversando com você por meio dessa escrita, tá? Com base no que sai aqui. Então uma carta para nossa energia, para a energia desse amor. Aqui fala sobre desprendimento. Quando eu vejo que essa pessoa está com o bebê no colo, vem à mente quando temos um filho nos nossos braços. O quanto de incerteza isso se coloca pra gente. E é a mesma incerteza que a gente tem numa relação amorosa. Eu não sei quais são as possibilidades que vão se abrir. Eu preciso ir descortinando isso à medida que o tempo passa, à medida que a minha máscara e a do outro cai. Por exemplo, essa primeira carta que saiu aqui, quando ela fala que não é para eu também me basear em achismos, tem também um entendimento que quando eu fico viajando em determinadas situações que já se passaram, eu não só, como eu tinha falado, né, a gente deixa de ver o presente, mas eu também fico presa naquilo que já não representa mais a verdade. Assim como na maternidade ou na paternidade, né? Se eu venho com as crenças de coisas que já me colocaram sobre filhos, sobre criança, amamentação, eu deixo de perceber o que essa criança me traz. Então, dependendo da pessoa que vai conversar comigo, ela vai me colocar situações que ela experienciou. Só que a minha experiência é diferente, porque eu sou diferente, eu vejo a vida de uma forma diferente. As minhas experiências me trouxeram aprendizados diferentes. Então, se eu coloco a maternidade nesse lugar do outro,
de uma experiência alheia que não é minha, eu deixo de ver o que esse filho vai trazer na minha vida e na minha experiência, né? Então, aqui pede para que a gente se abra com a mesma energia daquela carta da criança do baralho cigano, que você se joga de braços abertos, mas não de uma forma ingênua, mas de uma forma aberta àquilo que se apresenta, ao novo. Então aqui esse desprendimento para mim veio muito dessa energia combinando com essa primeira, que eu preciso largar as energias do passado, né? Então a energia dessa relação, que foi o que a gente perguntou agora, as pessoas envolvidas aqui estão precisando largar a energia do passado, do que já aconteceu, caso você ache necessário e válido dar uma nova chance a você e ao outro. A chance é aquilo que eu acho que ainda pode sair dessa relação, que eu posso extrair dessa relação. Então a energia aqui fala para você e o outro desvincular o entendimento do que já aconteceu, para trazer para esse momento atual o novo. Então o velho está lá de pano de fundo, mas ele não representa o que o outro quer me mostrar, né? E se a espiritualidade está ali me colocando essa pessoa no caminho, deixa eu avaliar agora com esse meu entendimento atual, para ver se isso que se apresenta ainda me representa, ainda fala com meu coração, ainda traz nuances que eu quero viver, tá? Essa é a energia. Vamos ver agora a questão dos desafios. Aqui sai a carta linda ganância, inclusive saiu na última leitura. O desafio aqui é o dominar esse ego, é o dominar o entendimento de que eu já sei tudo que o outro vai fazer. Dar nome a esse ego daquilo que eu nem sei do que vai acontecer, mas aqui eu quero ter tudo, né? Então vamos supor, eu quero ter o controle do que o outro vai fazer, porque eu já sei com base no que aconteceu no passado, se eu estiver falando de uma reconciliação. E se uma pessoa nova se aproximar de mim, eu já quero ter controle de tudo. Eu quero saber, calma aí, o que você espera dessa relação? Em vez de se questionar ou questionar o outro, por que não se abre, entendendo que você, por conta do passado, já tem total clareza do que você merece, de onde você se coloca e se retira, mas daquilo que você agora está disposto ou disposta a entregar. Então, se você vai com esse entendimento de que eu preciso calar esse ego, porque esse ego às vezes mais me confunde do que me ajuda, eu também vou entender que o não controle vai me trazer um cenário mais leve, deixando que eu também me coloque numa outra versão minha, numa versão mais amadurecida. Então aqui diz, né, que os desafios talvez sejam você olhar a pessoa com novos olhos, tirando todo o ego, tirando o medo, a crença, aquilo que você já sabe, o controle, porque o ego tenta manter você num lugar seguro, mas que também não te proporciona novas experiências. Então, para que você reconheça o outro, seja esse outro novo na sua vida, né? Ou alguém que você vai se reconciliar, aqui pede que você se dispa deste ego, né? Que você deixe esse ego secundariamente, né? Porque ele também vai servir de entendimento, né? Então, por exemplo, eu sei que no cenário passado eu vivi uma relação tóxica de controle. Então, nessa eu vou rapidamente apresentar para o outro que eu também não quero controlar, que eu preciso de uma liberdade para estar nessa relação. E quando eu coloco isso logo no início, eu mostro ao outro aqui ao que eu estou aberto ou aberta a viver. Eu já estou colocando para a pessoa saber que a minha nova versão não admite alguém dizer o que eu devo ou não fazer, mas aquilo que nós combinarmos como relação, como casal. Então, eu entendo que eu vou precisar fazer concessões, negociações para que essa relação avance. Eu não estou aqui também somente colocando, né, as cartas, as ordens na relação, mas eu preciso mostrar para o outro como eu me apresento agora, para que o outro identifique assim, caramba, agora ela não aceita mais isso. Ou eu mudo para estar na vida dessa pessoa, ou a relação não vai acontecer. Mais ou menos nesse sentido, tá? A terceira carta eu vou perguntar quais são os pontos fortes dessa relação, tá? Aqui fala o coração do tolo. E aqui quem vem, Francisco de Assis. Quando a gente pensa na pureza dessa carta, da entrega desse homem à causa dos animais, e levo isso para esse entendimento de como isso pode me falar sobre as relações amorosas, eu estou me colocando de coração puro.
Eu não tô ali entrando nessa relação já com esse contorno que a gente falou aqui anterior, com base no que aconteceu. Mas se eu acho que essa pessoa ainda tem chance de mudar e eu quero ver se isso é verdade, eu vou me colocar com o coração aberto, com o coração puro de que eu acho sim que as pessoas mudam, porque eu também mudei. E aí eu vou usar a minha experiência disso que aconteceu no passado para entendimento do que eu não quero mais repetir. Mas não como ego, mas não como certezas, né, de coisas que a gente nem tem, mas de eu saber o que eu quero e o que eu mereço, mas aberto ali à situação desse novo que se apresenta, com uma certa ingenuidade ao que vem ser mostrado, acreditando sim que as pessoas mudam. Aí você fala assim, se a pessoa não mudar, você já sabe se retirar. Você aprendeu nessas experiências passadas a não ficar em lugares que são apertados para você. Se o sapato está machucando, você não tenta deixar ele folgado. Você troca de sapato, porque a bolha dói. Então, aqui sendo causas mais profundas ou mais superficiais, né, vamos dizer assim, que dê para você pensar numa reconciliação, aqui pede que você entre com o coração aberto. Se você acha que essa pessoa merece uma segunda chance e você também, você precisa abrir o coração para ver o que se apresenta agora, utilizando como experiência a força para se retirar caso não seja um cenário novo, caso a pessoa tenha vindo repetindo as mesmas questões, tá bom? Então esse seria a energia, o desafio e os pontos fortes, né? Que é essa ingenuidade que eu sei levar. A ingenuidade do meu ponto forte é ainda acreditar na mudança das pessoas, ou ainda acreditar que essa relação tem futuro, que ela tem como consertar, né, como aparar aquilo que não estava adequado antes, mas que agora pode se apresentar numa nova versão. Então esse seria o ponto forte, tá? O conselho da espiritualidade para esse casal, nesse cenário que se apresenta aqui, aí você vai ver o quanto dessa leitura tem a ver com a sua vida, com a sua história. Vamos lá. Uma carta de conselho da espiritualidade para esse casal que se apresenta aqui. Aqui fala que tem todo o potencial de ter sucesso. Vocês juntos vão desbravar, seja uma relação nova ou uma reconciliação, vocês vão subir juntos nessa montanha. Vocês vão encarar os desafios aqui unidos. Então, se vocês fizerem isso a quatro mãos, porque você já aprendeu que você não pode fazer pelo outro, você aprendeu a dar espaço para ser uma pessoa também cuidada e amada da forma que você entrega, agora você dá espaço para que o outro faça o mesmo por você. Você sabe que quando tem algo machucando, que você pode, né? Vamos conversar para que aquilo não aumente, para que essa dor não fique pior depois. Vamos ir cuidando, né, de cada etapa e não trazer todo. Imagina, se isso aqui fosse uma montanha e vocês subissem juntos, deixar para conversar dos desafios só aqui em cima, é muito acúmulo de informação. Então, se vocês forem cuidando, como se a gente estivesse reparando uma casa. A gente está numa casa que é usada todo dia. Aí a pia quebra. Aí, em vez de você consertar, você põe uma fita lá. Aí o banheiro, a descarga vai e quebra. Aí você faz um emendo. E aí, quando você chega aqui, você vê que está tudo remendado. Não é melhor você ir consertando cada situação que aparece como se fosse uma manutenção, mas aqui nesse caso vai ser a manutenção da relação. E se vocês fizerem isso, vocês vão ter sucesso. Vocês vão chegar lá nesse topo juntos, caminhando e cuidando dessa relação a quatro mãos. Porque agora você sabe que você não vai levar a relação nas costas. Você sabe se deixar ser amado e cuidado. Você sabe que o outro também precisa entregar, mesmo que seja, vamos dizer assim, em entregas diferentes. Então aqui há muito aprendizado a ser colocado. Dificilmente o cenário vai se repetir, porque você é uma pessoa diferente agora. Então essas cartas aqui foram a energia, e agora eu vou tirar o que essa pessoa gostaria de te falar, né? E a partir dessas cartas que saírem agora, eu vou escrever ao final a carta de amor dessa pessoa para você, tá? Vou tirar além desse baralho tarô do Osho, Zen do Osho, eu vou tirar também do baralho cigano, tá? Vou tirar 7 cartas. Aqui saíram 12, eu vou deixar. Saiu a carta dos amantes. Saiu a carta da viagem. A carta da ruptura.
carta de indo com a correnteza, a carta do sonho e a carta do experienciar, que foi o que falamos aqui, de você se colocar nessa nova experiência, tá? E a 7ª carta, no fundo do deck, a carta da comparação. Olha que interessante. Quando eu fico me comparando ao outro, né, vamos dizer que numa DR, né, aquelas conversas que são mais difíceis, quando você se compara, a energia que você leva para essa conversa não é de vamos melhorar o que não tá bom. Olha o quanto eu sou melhor que você. Existe muita coisa que a gente fala numa conversa que está nas entrelinhas, que não está no que é falado. Então, por exemplo, se o cenário aqui é de comparação, qual dessas duas árvores é mais forte? Não dá para saber, porque essa aqui pode ser mais fina e aparentemente delicada, mas ela é muito mais flexível que essa. Então essa, em determinados momentos, ela vai ser mais dura e firme, e essa aqui vai ser flexível e vai suportar um vento forte que talvez essa não consiga suportar. Então, quando você leva esse comparativo para a relação, você cria um ambiente hostil, de desafio, de competição. Então, não deve haver comparação. Deve haver a conversa, em vez de dizer o que o outro está fazendo ou não, em como eu me sinto. Então, por exemplo, um diálogo aqui. Poxa, eu tenho ficado muito cansada em lidar com as rotinas da casa sozinha. Diferente, né? Eu tenho feito tudo em casa sozinho e você não faz nada. Olha que, né? Então você vê duas frases que representam a mesma coisa, mas no entanto com um foco de construção e não de comparação. Então aqui sai a carta dos amantes da viagem, fala o quanto essa viagem para aquele topo da montanha, que representa esse sucesso aqui, ele vai ser uma viagem para vocês. E quando a gente pensa numa viagem, a forma que eu vou fazer a minha mala, que eu vou pensar nas roupas que eu vou colocar, entende que eu vou levar somente o necessário, eu não posso levar imaginando toda a sensação térmica possível. Eu vou avaliar naquele lugar qual é a chance de fazer sol, qual é a chance de fazer frio, e então fazer a minha mala. Quando eu penso numa viagem dessa a dois, considerando essa vida que eu quero construir, eu tenho que pensar que nem tudo eu vou conseguir levar. Eu vou levar as experiências até aquele momento, e parte disso vai ser construído durante a viagem. Então, se eu esqueci de levar uma escova de dente, eu vou voltar para pegar a escova de dente? Ou vou me martirizar porque eu não levei? Não, eu vou comprar uma escova de dente nova no meio da viagem. Eu vou tentar ser flexível para que essa viagem ela não seja rígida no sentido de, meu Deus, olha que complicado viajar com essa pessoa. Só que aqui eu não estou falando de viagem, estou falando de vida dois. Então, quanto mais leve eu for, sem essa comparação, sem essa rigidez de estar tudo ok, perfeito, e de entender que vocês serão construídos nesse novo formato dia a dia, né? Então, se é dia a dia, é leve. E aí eu vou romper com esse cenário de rigidez que talvez eu trouxesse na relação anterior, caso você já tenha estado com essa pessoa e não seja uma pessoa nova, de romper com essas crenças. Aí se você fala assim, então, eu tô sozinha e seria uma pessoa nova, sai da casca e tenta se redescobrir nesse novo formato. Quem é você para além do que era rígido, de total controle? Quem é você nessa leveza da criança que se coloca com os bracinhos abertos, tentando descobrir um novo amigo no parque, sem, no entanto, se empreender se esse amiguinho vai estar lá no dia seguinte, se esse amiguinho vai fazer outra amizade, vai esquecer de você. A criança só está ali vivendo. Então, quando você se coloca nesse cenário novo, você está aberto à experiência que isso vai trazer. O que você vai experienciar e viver nesta vida, cabe aquilo que você está disposto. Então, essa grande viagem que vai ser essa vida de vocês, me diz que você vai viver um sonho. Só que aqui, esse sonho que essa mulher tanto teve, que pode ser um homem ou uma mulher, era de uma vida dois gostosa. E você agora pode viver. Porque todas as experiências que saíram aqui antes te trouxeram para o lugar do seu entendimento sobre o seu merecimento. Entendimento sobre também como você pode ser menos rígido e não comparar o outro e trazer uma conversa mais harmoniosa e leve. O quanto você mudou também pela ausência dessa pessoa, pelo medo que você teve de perder ou da vivência sozinha que você teve depois de vocês romperem,
né? Essa ruptura também pode falar de vocês terem rompido durante um momento. Então esse sonho agora de amor, ele é possível. Aqui os amantes falam que você e essa outra pessoa se escolheram. Vocês querem viver esse amor. Vocês estão totalmente dispostos a viver esse amor. Seja ele reconciliação ou um novo amor. Porque agora você é uma pessoa diferente. Agora você entendeu com o que aconteceu lá atrás, como se colocar nesse cenário de uma forma mais leve. Mais, vamos dizer assim, querendo construir do que querendo se comparar. Ou do que querendo levar os fardos sozinha, achando que poderia amar pelos dois, né? E aí, a vida está pedindo o que a vocês? Sejam leves, fluam com a correnteza, não pressionem, criem as suas próprias vidas independentes do outro. Eu posso estar numa relação romântica, dois, até de forma monogâmica, me deixando fluir, sem cobrar tanto a mim e ao outro. Essa leveza, né, que você aprendeu durante esse tempo afastado vai te trazer esse novo cenário. E você, junto com essa pessoa, vão escrever uma nova história. Mas para isso, todas essas energias aqui estão sendo pedidas a vocês dois, né? E aí você vai se encaixar naquilo que você acha que tem a ver com a sua história, tá bom? Vou tirar aqui 6 cartas do baralho cigano. A carta da lua, a carta dos trevos, e a carta dos lírios, a carta da âncora, a carta da cobra e a carta da cegonha. No fundo do deck, a carta do cavaleiro. E esse cavaleiro aqui para mim, ele vem muito rápido. Ele vem querendo transformar, ele vem querendo, se é uma pessoa, ela está vindo assim na sua direção. Se é um cenário, né, mudando todo o cenário. Então aqui, quando sai a carta da cobra, da âncora, né, dos obstáculos, da cegonha, fala que vocês vão viver uma nova fase, um novo ciclo. Esse novo ciclo vai trazer para vocês esse pedido de mudar a casca. A cobra que cresce precisa sair dessa roupa que não lhe cabe mais. Então ela vai trocar de pele por conta dessa transformação. E aí o que você mantém? Você mantém o desejo, você mantém a crença, você mantém o que era sólido, né? Você mantém a intuição que essa pessoa tá no seu caminho, tá no seu destino, né? Que você não tá doido. E esse novo início se abre para vocês, a partir desse novo cenário que vocês se encontram, tá bom? Agora eu vou escrever a carta e volto aqui para ler para vocês. Fiz a carta e ela ficou assim. Você sente uma nova energia entre nós? Pois eu sinto. Algo leve, fluido, como se os caminhos estivessem abertos. Eu mudei, você mudou, e tudo se abre de novo para nós dois. Quero embarcar nessa viagem com você. Quero construir o que não foi possível no passado, te ver de um jeito diferente e quero me permitir também ser diferente. Quero ser menos duro ou dura, quero me deixar levar. Você topa? Você ainda acredita em nós? Ainda tem sentimento? Embarca comigo nessa aventura? Você sou eu e eu sou você. Nunca deixei de acreditar nisso, que somos complemento um do outro. Você é minha pessoa, meu The One. Quero romper o silêncio, quero você, quero tê-lo nos braços. Quanta saudade eu tenho. Os obstáculos ainda vão existir, eu estou disposto ou disposta. E você? A intuição grita seu nome, chama por você. Todos os sinais, músicas, horas, toda a sincronicidade, tudo me leva até você. Vem comigo. Vamos abrir esse novo ciclo, vamos viver nosso amor. Me dê as mãos e prometo que nossa viagem será incrível. Então aqui me fala de uma pessoa que está disposta, né, a viver essa viagem ao seu lado, né, disposta a se permitir fluir, a ser mais leve como já foi, né, a tentar ver a vida de uma forma mais leve mesmo, né, menos rígida, menos controlada, né. Quando a gente entende que o controle, ele é o contrário daquilo que eu sou quando eu acredito que eu tenho as rédeas na mão. O controle é exatamente quando eu acho que eu não tenho as rédeas, que eu acho que eu posso controlar. Então essa pessoa vem dizer aqui para você o quanto, né, ela quer se abrir de uma forma ingênua a esse amor, a esse novo tempo, a esse período que vocês estão, né? E ela quer fazer isso logo. Talvez você já intua isso, né? Aqui tem a carta da lua.
mas essa pessoa quer vir na sua direção, tá? Sendo homem ou mulher, né? Quer trazer esse novo momento, quer deixar para trás todas as comparações, tudo aquilo que levou, né, ao distanciamento de vocês. Se prepara para essa viagem, se prepara para esse momento ao seu lado, sabendo que mesmo amando, os desafios vão existir, porque a nossa vida aqui nessa dimensão existem desafios. Então, uma coisa que a gente precisa romper, uma das crenças, você e a outra pessoa, é entender que essa ruptura, né, dos padrões e de tudo que me limita, é de entender que quando eu estou vivendo o meu sonho, quando eu estou vivendo algo que eu sempre desejei, ainda assim existirão desafios, obstáculos, porque eles precisam ser superados. Mas é diferente, né, de agressões, de violência, de abandono. Isso é uma causa para você pegar suas coisas e ir embora e nem olhar para trás. Então aqui eu estou falando de um amor de uma pessoa que não conseguiu se doar, que não conseguiu se entregar, que se cobrava, que estava focado em outras coisas, que se comparava. Então tudo isso traz muita dor, né? Eu vou tirar mais umas 4 mensagens aqui do que essa pessoa poderia te dizer para complementar essa leitura. E essa leitura vai ter uma leitura de continuação da parte 2, caso você queira ver. Eu vou fazer algumas perguntas, como qual a energia, né, que está para vocês para o futuro dessa relação, a energia de futuro. Vou ver os desafios que talvez impede, né, ou que tem impedido, caso essa pessoa esteja chegando, né? E vou perguntar um conselho da espiritualidade. Também vou pedir características, né, dessa pessoa para você identificar ela na sua vida. Mais uma mensagem aqui. As mensagens que essa pessoa gostaria de te falar, recadinho do coração. Eu sabotei essa conexão. Existe uma verdade que é quando a pessoa tem medo, quando a pessoa ela tem feridas emocionais, elas vêm à tona quando uma relação afetiva tá, né, vamos dizer assim, tá caminhando, né? A pessoa começa a imaginar vários cenários, e normalmente são cenários pesados, e ela prefere ir embora antes de viver toda essa dor. Então aqui tem essa energia, tá? Você é do jeitinho que sempre sonhei. Essa pessoa sabe, né? Falou que você é o The One. The One é aquela música do Elton John que fala que você é a pessoa. Você é aquela pessoa, né? Que o outro sempre esperou. Aquela pessoa que tem encaixe, né? Morro de ciúmes de você. Essa pessoa longe deve ficar imaginando vários cenários de você com outra pessoa, você em novas dinâmicas, né? Quero conversar te olhando olho no olho. Então essa pessoa quer vir esclarecer, quer vir falar. Tinha uma carta aqui. Quer vir, né? Vamos dizer assim, deixar tudo às claras. Quer vir viver esse sonho com você, né? Quer vir tirar isso do pensamento e trazer isso para a vida real, para a vida do dia a dia, né? Que tá com você naquelas pequenas tarefas, no cozinhar, no ir à feira, ir ao mercado, sabe? Essa pessoa quer viver essas coisas com você, né? E essa carta, essa conexão que essas pessoas estão aqui, você vê que elas são parecidas, como se fossem uma mesma alma dividida ali em dois. Podemos estar falando aqui de conexões de almas profundo, né? Pessoas que se conectam e que trazem essa carga emocional grande para ir curando e entendendo, né? Eu vou tirar aqui também para quem gosta algo a mais, né, que vai complementar a leitura. Não determina, mas complementa, tá? Então, quem já se identificou com a leitura já é algo importante, mas caso você não tenha e queira um sinal, pode ser que o sinal esteja aqui, tá? Vou tirar 4 letras, vou tirar 5 letras. Engraçado, a letra X sempre cai, muito louco. Mais uma letrinha aqui, opa. Vou deixar que caiu e esse monte não. Vamos lá, as que caíram. A letra W, pode ser nome, sobrenome ou apelido. A letra T. A letra K. A letra X. E a letra G. Então, eu deixo vocês aqui com a mensagem, a continuação da leitura, a informação tá aqui na descrição. Para quem está na rede vizinha, tem uma informação dos valores das leituras de continuação, um valor pequeno,
simbólico, mas se você quiser ver a parte 2, me dá um oi no WhatsApp que eu te mando o link da leitura. Um grande beijo para vocês, desejo um ótimo domingo a todos. Grande beijo.